Você veja que nós passamos as últimas eleições presidenciais, olha o que é a inutilidade da política, ou como a política pode ser absolutamente inútil, não tocar no essencial. Nós tivemos uma eleição presidencial em que esse tema da dívida foi absolutamente marginal. E ele foi quem ordenou, após a vitória da presidente Dilma, foi ele que ordenou essa política de ajuste fiscal e inaugurou esse quadro que muitos dizem de absoluta confusão política, crise econômica e crise política no Brasil. Nós passamos o processo eleitoral sem discutir esse tema essencial, o que significa o seguinte, que a política no Brasil é uma política que está ultra banalizada. A política se tornou a arte de não discutir os temas essenciais, aqueles temas que tocam nas categorias fundamentais da economia política, o tema da riqueza. Percebe? Como é que se produz a riqueza? Para onde se destina a riqueza? Onde se emprega a riqueza? E eu mencionei também na última conferência, quero reforçar aqui, a ideia do seguinte, o brasileiro médio perdeu a noção de grandeza. Então, diante de uma dívida de 3 trilhões e 600 bilhões, o que significa o corte de 12 bilhões e meio para a área da educação, por exemplo? Percebe como é que é? Quer dizer, a casa está pegando fogo e o sujeito quer salvar a caixinha de fósforo. A casa já está incendiando completamente. E ele vai fazer. Então, os cortes no Brasil, os cortes para garantir o equilíbrio no balanço de pagamento de 30 bilhões e fazer aquele ajuste no Congresso Nacional, é um conjunto de pequenas continhas que não se acercam nem minimamente ao tamanho da dívida de 3 trilhões e 600 bilhões, que seguirá crescendo e complicando a situação fiscal do Brasil o ano que vem. Agora, imaginem, quando em setembro, outubro, o governo começar a fazer o orçamento do ano que vem. Luiz Fernando, o ano que vem, com uma situação fiscal muito pior, com uma situação da economia com um grau de recessão muito mais baixa, sem saber como é que está o cenário da economia internacional, como é que vai ser o tema de fechar o balanço de pagamentos? É muito provável que no ano que vem as necessidades de financiamento do setor público, que justifiquem, em última instância, esse ajuste, sejam ainda maiores. E vejam como mandar um orçamento, o governo mandar, pela primeira vez, nunca tinha sido feito isso, hein? Mandar para o Congresso um orçamento com rombo de 30 bi, paralisou o país em cima do ajuste fiscal. O que eu quero dizer? Não são, na prática, aqueles 30 bi que tem que ser conquistado cortando direitos de trabalhadores agora. Na verdade, quando nós estamos olhando de onde o governo vai tirar 30 bi, 1 bi 800 cortando o abono permanência dos professores universitários, 2 bi tirando, todas aquelas questiúnculas que vão lá, um dá 2 bi, outro dá 4 bi, um dá 1 bi e meio, para dar os 30 bi. E mais uma coisa do cheque, etc. Os 30 bi que ficam ali ocupando dia, tarde e noite, os meios de comunicação, o esforço dos partidos, das centrais, a consciência da nação, esconde os 3 trilhões e 600 bilhões da crise financeira que continua crescendo. Então, veja como a política se transformou na arte de manter milhões ocupados em uma questiúncula, os 30 bi necessários para fechar. Então, os 30 bi para fechar o balanço de pagamentos é, hoje, só um instrumento de controle ideológico, de controle da opinião pública, para não discutir aquilo que é essencial. E, ao mesmo tempo, todas as grandes lideranças partidárias do Congresso, os partidos políticos, discutindo essas misérias, esses 30 bi, o tempo que dedicam a isso, o tempo que iluminam a isso, a atenção que chamam para isso, fazem a tarefa essencial de ocultar o assalto permanente ao Estado e o assalto
permanente da acumulação financeira que não para de crescer. E não vai parar de crescer. Por quê? Porque esse não se trata de um dado momentâneo, não se trata de uma característica conjuntural. Quando eu uso aqui a expressão república rentista, o que eu quero dizer é que duas ou três coisas. Primeiro, as megas transformações econômicas ocorridas desde 1994, que atravessam todos os governos, criou basicamente uma modalidade de acumulação que é de natureza financeira. Segundo, que essa modalidade de acumulação de natureza financeira depende desse assalto permanente ao Estado na modalidade de superendividamento estatal. E terceiro, que isso precisa ser basicamente ocultado da população naquilo que é essencial e ocupá-la com questões banais de política pública. De tal maneira que aquilo que é essencial, os trabalhadores não discutem hoje. Eu passei o dia hoje com os sindicalistas aqui. E então, à noite, estamos aqui de novo com outros sindicatos. O que eu observo na conversa com a maioria dos sindicatos, não só aqui, no Brasil inteiro, é que as grandes questões da nação não são consideradas. Ou mais, vou dizer de forma mais precisa, que nos últimos anos não foi consideradas, estão começando a ser retomadas. Agora, depois desse dado, parece que os sindicatos e os sindicalistas estão começando a tentar, não seja descrente, estão começando, eu quero afirmar isso aqui categoricamente, foi bom tu torcer o nariz. Por quê? Porque, gente, na verdade, como diz o ditado popular, as pessoas se mexem quando o sapato aperta. Não tem outra forma. Não tem outra forma. O governo está chegando num momento sem saída para a estratégia que ele conscientemente escolheu, que ele está indo por cima de tudo sem a menor cerimônia. Entendeu? Quando Dilma está dizendo, vou abrir o setor do pré-sal, tal como o Serra está fazendo lá, está dizendo, escuta, está tudo igual. Cortar os direitos sem cerimônia nenhuma, vamos embora, é isso que tem que fazer. Privatizar, é isso que tem que fazer. Manter a taxa de juros para acumular o rentismo, é isso que tem que fazer. Está sem cerimônia. Isso não tem mais, não é aí que está a divergência. O grande problema é quem tem a melhor arte de ocultar. Nesse sentido, o exercício geral da política é isso. E você vê, tem gente que diz o seguinte, olha, a política hoje está reduzida ao seguinte, ao ajuste fiscal e à Operação Lava Jato. Eu vou ter que dizer isso aqui, é o seguinte, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, da USP, deu uma declaração recentemente, quando publicou suas memórias agora, e disse algo que é o seguinte, a política no Brasil é tocada pelo ajuste fiscal e pela Operação Lava Jato. Os políticos pensam que estão dançando a música, não estão dançando a música e essa gente... Faltou dizer duas coisas. É o ajuste fiscal e é a Operação Lava Jato, de maneira mais aparente. Mas tem dois fenômenos sem os quais nada disso funciona. Um são todos os mecanismos criados na República Rentista para a acumulação fictícia de riqueza e a apropriação da riqueza construída pela maioria da nação a partir da dívida pública. E o segundo é o controle da opinião pública através dos monopólios do meio de comunicação, particularmente eficaz dentro do sistema petucano, porque quando os dois partidos estão basicamente de acordo sobre a receita econômica e são incapazes de criar uma alternativa econômica para o país, nenhum está pensando em protecionismo, nenhum está pensando em um processo de industrialização, nenhum está pensando em romper o tema da escravidão da dívida, interno e externa, nenhum está pensando na reforma agrária, nenhum está pensando no componente nacional de tecnologia cada vez maior na produção, nenhum está estruturando
um projeto de nação, os dois fazem parte do sistema petucano de banalização da política, que não funciona sem o controle midiático da opinião pública, sem aquilo que o Lima Barreto, em Recordações do escrivão Isaías Caminha, ou que o Robson, na Teoria do Imperialismo, lá em 1903, 1905, chamou de manufaturar a opinião pública. Os meios de comunicação jogam isso. Agora, os meios de comunicação dependem do rentismo. Não é que o meio de comunicação é um demônio fora disso. É só vocês observarem, por exemplo, no jornalismo, quem banca o Jornal Nacional, quem banca o Jornal da Noite, quem banca tudo isso aí. São, basicamente, bancos. Os que bancam são bancos. Os bancos controlam a opinião pública, controlam os meios de comunicação, e várias dessas empresas dos meios de comunicação também jogam sua sorte no chamado mercado financeiro, de tal forma que é a mesma engrenagem que está funcionando. E o controle da opinião pública, portanto, a jamais pensar em qualquer possibilidade de democratização dos meios de comunicação, é uma peça fundamental da criação desse consenso, da manufaturamento, a manufaturação dessa opinião pública, em que o essencial da política não será discutido.